A série começa com um homem dizendo que viveu uma vida horrível, pois vivia em um mundo onde os fracos perdem sua riqueza, seu status e até mesmo suas vidas. Ao ver Menos-Lo sendo consumido por um monstro gigante parecido com uma duna, ele explica que está morrendo porque é fraco. Mas ele nos dá um pequeno relato de antemão dizendo que cerca de 100 anos atrás um raio de luz assustadoramente brilhante caiu na Terra. Essa luz começou a consumir todos os seres vivos do planeta, e o planeta azul que antes abrigava toda a vida, logo se tornou um enorme túmulo no deserto. Os poucos humanos que conseguiram sobreviver só podiam fazer uma coisa: construir sua própria fortaleza. Antes de começar, já deixa um like, se inscreve e ativa o sininho. E bora para o vídeo. Vemos um homem no ônibus dizendo que se eles fossem destruir Menos-Lo Estasmilui, deveriam ter terminado o trabalho perguntando por que estavam deixando insetos como esses caras para trás. Seu rosto é jogado na lateral do ônibus, e outro cara se desculpa, dizendo que sua mão escorregou, e se ele disser seu nome, ele se desculpará adequadamente. O cara diz que seu nome é Zeon e o cara perguntando se ele não sabe seu sobrenome Sais. E então diz que deve ser porque ele é um bastardo que não sabe quem é seu pai. Zeon olha para ele, e o cara continua rindo, dizendo que deve ser verdade. Zeon explica que eles estão no ônibus mentalmente preso, e todos aqui geralmente têm uma coisa em comum, e que ninguém aqui é realmente menor de idade. O cara abraça o ombro de Zeon, dizendo que eles estão juntos nisso, então eles deveriam ser amigos, perguntando pelo que ele foi pego. Zeon explica que todos aqui são criminosos ou fugitivos, e é sempre uma das duas coisas. O cara então pergunta se foi por agressão ou fraude que ele está aqui, mas diz que se tivesse que adivinhar, seria outra coisa, e Zeon lhe dá um tapa na cara. O cara cai no chão e Zeon diz que ele está muito enganado, e se ele quer que ele conte, é porque ele está aqui por assassinato. Ele prepara seu punho antes de começar a bater no cara, e ele diz que tecnicamente não matou ninguém, porque em Neo Soul somente há Avieres com poder são humanos. Não é nada demais. Num dado momento, um rato entrou para roubar suas coisas e acabou morrendo. Mas ele não sabia que era um rato de estimação. Porque enquanto o cara sangrava até a morte, ele diz a ele que seu irmão se chama Lee Jiroyang e que ele está morto agora. Zeon fica horrorizado ao ouvir o nome e explica que se aqueles com poder são chamados de humanos, então os despertos são deuses que estão acima deles. Um mero rato como ele acabou ofendendo um deus, e rumores acabaram se espalhando de que Jiroyang estava procurando por ele. E quando ele voltou a si, ele já havia entrado naquele ônibus preso à mente. O cara que está reclamando então o chama Herbad, o que o surpreende, e pergunta se ele já terminou. Pois parece que seus socos não são eficazes porque, na verdade, eram as mãos de Zeon que estavam sangrando. Zeon percebe que cometeu um erro, quando o cara o agarra pelo rosto e o joga na parte de trás do ônibus. Dion cospe, e o homem diz que deveria ter contado antes, já que está ali pelo mesmo motivo. Ele pode até ter Menos-Lo tratado como um irmãozinho fofo, mas ele passou dos limites dessa vez. Zeon começa a entrar em pânico internamente, e o cara diz a Zeon que o irmão mais velho vai lhe dar uma lição. E todos aqui certamente concordam, pois agora é revelado que o cara é, na verdade, um desperto. Porém, antes que ele tenha a chance de revidar, o ônibus começa a tremer violentamente enquanto é jogado no ar. Um dos fugitivos rasteja até o motorista do ônibus dizendo para ele tomar cuidado para onde ele está dirigindo, e nós o vemos sentado ali tomado de medo, resmungando. E o cara segura a cabeça dele, perguntando o que ele tinha acabado de dizer. Com os olhos vermelhos, o motorista do ônibus senta ali só murmurando. Ele provavelmente está pensando que eles estão falando sobre outra coisa. Enquanto o ônibus está no meio de um daqueles vermes gigantes das dunas, todos começam a entrar em pânico e a gritar, tentando sair do ônibus. E Zeon explica que, olhando para trás, era sempre o mesmo ciclo, já que ele também estava descendo do ônibus e caindo na areia. Ele diz que uma alma, ou ao ser um desperto ou até mesmo sendo devorado por um verme da areia, nada disso é incomum. Neste mundo, o forte tirando proveito do fraco é natural. Então, e o fato de ele estar morrendo é só porque ele é um pedaço de merda fraco. Enquanto o verme da areia fecha a boca, ele diz que é uma história muito óbvia e clichê, e que ele sempre consegue imaginar Menos-Lo. A fantasia de que se ele fosse um pouco mais forte, não estaria morrendo assim. Mas neste ponto, ele está apenas divagando antes de sua morte. Conforme vemos suas mãos ainda saindo da areia, ouvimos o vibrar e também notamos que os dedos dele estão todos deformados. A areia continua girando até que os olhos de Zeon se abrem amplamente, e ele começa a ofegar por ar. Ele rapidamente se senta, e começa a sentir uma sensação estranha percorrendo seu corpo. Conforme ele começa a ver pontos turísticos ao redor do mundo, como a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, e assim por diante, vemos seus olhos começando a parecer que contêm o próprio deserto. Mas logo percebemos que isso foi um eufemismo grosseiro. Enquanto tem a perspectiva de um observador espacial, os seus olhos assumem a aparência de um buraco negro. Ele então diz a palavra jato de areia. Conforme vemos isso começando a se formar na ponta de seu dedo, ele dispara pela lateral do verme da areia, fazendo-o gritar ao perfurar Menos-Lo. Ele rapidamente se aproxima e sai, rastejando,
dizendo que sobreviverá onde tudo se transforma em areia, não importa o que aconteça. Enquanto ele sai rastejando do verme, o vemos coberto com seu sangue azul. Ele olha para ver que ele ainda está vivo, mas para ele isso não importa, pois ele sobreviverá. Ian diz que consegue sentir seu batimento cardíaco claramente em cada célula de seu corpo surgindo com energia e que essa é a sensação de um despertar. O verme começa a se debater violentamente antes de voar direto em sua direção. Ele agarra sua mão, dizendo que vai lidar com essa merda agora, mas alguém se aproxima dizendo que está em seu caminho. Zeon fica surpreso antes de ser empurrado e lançado voando pelo ar. Então ele pousa na areia. Ele pergunta quando diabos aquele cara chegou tão perto. Quando ele olha para cima, fica surpreso quando o sangue começa a jorrar do verme. O cara diz que não sabe o que ele comeu para crescer tanto, e está na hora de voltar para o primeiro andar. Ao levantar a perna, ele pisa forte, chutando o verme no chão. Zeon diz, isso é loucura. Para ele derrotar um verme da areia tão facilmente, esse é o poder de alguém que tem seu despertar bem estabelecido, e ele nunca viu nada parecido. Uma mulher rapidamente se aproxima dele e agarra seu braço dizendo que é o capitão deles, Jang Yongbaum. Ele fica surpreso que ela tenha chegado tão perto, e a mulher continua dizendo que esse foi o tempo mais rápido que ele já matou. Ian pergunta quando ela chegou ali, e diz que ela é incrivelmente forte apesar de sua aparência, pois seu braço começa a congelar. O jovem Bomb diz que um verme da areia não é exatamente um oponente difícil. E finalmente descobrimos que o nome da mulher é Jazel. Enquanto ele a chama, Zeon tenta puxar sua mão, e Yong Bomb parece um pouco irritado, então suspira. Enquanto Zeon diz a Gisele para parar, ela saúda Yong Bomb antes de ir até ela e chutar as pernas de Zeon para longe dele. Ela o joga no chão e diz que quer saber qual é a patente e habilidade desse cara e que está na hora deles descobrirem. Enquanto ela tira as bandagens do pulso dele, ela fica surpresa e diz a Yong Bomb que ele não é realmente um despertador. Zeon pergunta sobre que besteira ela está falando, e Gisele diz a seu chefe para verificar por si mesmo, já que ele não tem uma insígnia de patente. Ian diz que não tem como um despertador não ter uma, e que ela deve ser cega. Alguém começa a bater no carrinho deles, dizendo para pararem de arrastar os pés, e já é quase pôr do sol. Gisele pergunta o que eles devem fazer com ele, já que ele morrerá se o deixarem ali. Yong Bomb olha para Zeon e Zeon parece um pouco preocupado até que Yong Bomb diz para jogar menos Luaraio atrás já que ele provavelmente estava indo em direção à mina de qualquer maneira. Gisele o pega e o leva até o carro enquanto eles dirigem o Humvee pelo deserto. O motorista pergunta por que eles continuam fugindo sozinhos, já que está quase anoitecendo, e ele sabe que eles conseguem ouvi-lo o tempo todo. Eles continuam discutindo enquanto vemos Zeon amarrado atrás, usando seu poder para fazer a areia espiralar no ar antes de cair de volta. Disse que ao ver a areia mover-se à sua vontade, sem dúvida despertar o seu poder. Porém se pergunta por que não vem a sua insígnia, e agora que ele pensa sobre isso, a cor também é um pouco diferente. Ele diz que a luz da insígnia de um anel segue a classificação do despertador. Os tipos mágicos são azuis, os tipos de combate são vermelhos, e ele ouviu falar que existem outros tipos, mas a habilidade de controlar a areia é algo que ele nunca ouviu falar, e ele consegue fazer isso sem esforço. Ele diz que a insígnia de seu anel mostra FS, que é o nível mais baixo mas ele consegue sentir que o poder que ele tem parece infinito, como se fosse o próprio deserto. Ele começa a sorrir, dizendo que vai esperar até que seja realmente dele, esconder, menos Lo e aguentar até o momento certo. Ele fará do mundo inteiro seu palco, e o controlará. Eles finalmente chegam às minas, e Zeon diz que há até um posto de controle, e parece normal até agora. Alguém diz para ele seguir, e Zeon diz que ainda não o desamarrou, e o cara diz para ele calar a boca antes que ele tape a boca. Enquanto o levam embora, Yong Bomb diz que algo definitivamente está errado. Gisele pergunta se é porque ele é o único sobrevivente, foi apenas sorte, então ele não deveria pensar muito sobre isso. Mas Yong Bomb diz que não foi sorte, pois viu o dano do verme e se pergunta, que diabos esse cara está fazendo? E ele deveria ter pelo menos perguntado seu nome, pois tem a sensação de que seus caminhos se cruzarão novamente algum dia. Vemos que há uma cidade dentro da mina, e parece muito mais normal do que você imagina. Até Zeon diz que achou que seriam só um monte de túneis, mas parece que as pessoas realmente moram aqui. O cara mais uma vez diz para ele calar a boca, e que ele precisa ficar quieto até o supervisor chegar. Ian pergunta se eles realmente vão deixar menos Loki desse jeito, e o cara pergunta se ele quer uma bala na cabeça antes de ir. Zeon diz que não, mas quer saber como ele sabe que não fará nada aqui. O cara diz para ele fazer o que quiser. Em qualquer caso, ele não podia fazer nada. Depois que ele sai, Zeon o chama de babaca, e diz que uma área como precisa dar uma olhada ao redor, e saber se há um lugar para comer por aqui, para comer por aqui. Ele vê um pouco de comida, e vai até um homem, e então percebe atrás dele um pôster falando sobre trabalho, já que eles querem iluminar Nel Sol. O velho pergunta se parece grandioso ou não, e é tão preciso que é quase engraçado, e que a fonte de energia de Nel Sol são na verdade cristais de mono.
Zeon pergunta do que ele está falando, porque se não fossem monocristais, o que mais seriam? O cara aponta para ele dizendo que seria ele. Ratos como ele fazem exatamente o que lhes é dito, e quando seus números diminuem, mais deles preenchem o número sozinhos. Então que fonte de energia melhor poderia haver? Zeon diz que ele parece saber muito embora tenham acabado de se conhecer, e a julgar pela idade, seus colegas devem estar nadando na vida após a morte agora. O velho diz que quando chega à idade, tende a se interessar por tudo. Seguiu-se a pergunta sobre o desgaste interno do verme da areia e se a experiência era semelhante à volta ao ventre materno. Zeon pergunta se os rumores realmente já se espalharam tão rápido. E o velho o chama de tolo dizendo que desejará ter acabado como merda de verme da areia, porque este não é um lugar para onde ele pode simplesmente correr pensando que é seguro. E Zeon pergunta do que ele está falando. Ele veio aqui para ganhar dinheiro. O velho diz que isso é besteira. O velho diz que mostrará algo interessante a ele, e pede para ele olhar atrás delas. Quando vemos uma bandeja cheia de caixas, Zeon pergunta por que ele está olhando para todo esse lixo. O velho diz que essas são coisas que ele coletou uma a uma ao longo dos anos. No final, ele diz que é o fim definitivo dos tolos que vieram aqui em seu futuro. Todos que vêm aqui tentam resistir no começo para evitar entrar na mina porque esse é exatamente o tipo de lugar que uma mina de cristal é, pensando que morrerão se entrarem. Eles vendem desesperadamente tudo que conseguem colocar as mãos o máximo possível, chegando até a se vender. Mas tudo o que estavam fazendo era adiar o inevitável, e isso não resolve absolutamente nada. E tudo que resta em suas mãos apenas escapa lentamente uma e outra vez. Real, todos eles encontram exatamente o mesmo destino ou que é mais fácil serem engolidos pela mina, diz Ena. Dizem que uma pessoa deixa seu nome para trás quando morre, mas o lixo não deixa nada para trás, mas mais lixo mesmo na morte. E ele está ansioso para ver que tipo de lixo ele deixará para trás. Zeon joga a carne de volta pro cara perguntando quanto custa. E o cara diz a ele que são 10. Eon pergunta se ele é louco, e se ele espalhou ouro ou algo assim nela. O velho diz que tudo é precioso por aqui e que aquele espeto que ele acabou de jogar fora provavelmente vale 9 serras sozinho. Zeon diz que a carne que usou deve ser incrivelmente barata, lamenta não ter esse dinheiro consigo e está, obviamente, a tentar enganar menos Lu Aori, aproveitando que ele é novo mas deve ter enlouquecido se acha que alguém vai pagar 10. Todos ao redor deles começam a sacar suas lâminas. E Zeon diz que lamenta, mas não tem como ele pagar isso. Todos começam a se aproximar cada vez mais, e se aproximam dele como um grupo. E então as luzes se apagam. O velho pergunta se ele não acha estranho que um velho como ele pudesse comandar um negócio tão abertamente em uma mina como essa. Enquanto todos começam a apontar suas lâminas para ele, o velho pergunta qual será o plano agora. Zeon bate a mão na mesa, dizendo para ele se acalmar. Não tem como ele ter esse dinheiro com ele. E ele alegar que essa carne de merda custa 10 saús é uma baboseira e que eles podem resolver isso com palavras. O velho diz que não precisa se preocupar pois não é tão frio. Eles sempre podem fazer uma troca com outra coisa, como o cristal Mona que está em seu bolso. Zeon fica surpreso ao ver que não consegue acreditar que os rumores se espalharam sobre isso também. E o velho diz para ele entregar. Ele ainda abre uma exceção, e reza para que seja justo por ele. Zeon diz que isso é besteira, e que não tem ideia do que passou para proteger isso. Alguém bate na cabeça dele como se fosse uma bola de basquete e Zeon diz que tem que haver outra maneira de resolver isso, já que sempre há crédito na loja. O cara bate a cabeça na mesa, enquanto vemos sangue voando por todo o seu rosto. Ele pergunta ao velho quanto tempo ele vai ficar ali parado ouvindo o que ele disse já que eles deveriam enterrar, como um pirralho como se isso não significasse nada. Vemos que o sangue era na verdade de Manos porque Zeon usou um jato de areia e cortou seu braço, pintando todo o ambiente com o sangue do cara, e um de seus amigos pega sua mão. Zeon então usa o jato de areia mais uma vez fazendo com que pilares de areia voem para o chão empalando todos ao redor. Vemos que seus olhos ficaram completamente loucos. Pelo menos é isso que ele gostaria de fazer. Mas em vez disso ele está parado ali com o nariz sangrando. E o cara pergunta se ele está bem, já que ele está viajando há um tempo. Ele quer saber se ele teve um pesadelo ou algo assim. Theon joga o cristal na mesa dizendo que esse é o cristal Mona que ele tanto queria. O velho olha para ele e fica impressionado, dizendo de relance que ele deveria valer 100 almas. Zeon fica puto dizendo que isso vale pelo menos 300. O velho explica que tudo aqui é precioso mas talvez ele devesse ter acabado como um verme da areia. Theon range os dentes e bate a cabeça na mesa, dizendo que se ele se dedicar, derrubar aquele velho será fácil, mas ainda não. Ele implora para o velho lhe dar bastante troco. O velho diz que dará rara, mas também precisa ter cuidado onde guarda o troco, pois há muitos batedores de carteira e ladrões por aqui. E como é o primeiro negócio deles, ele será generoso com o troco, e pode pegar qualquer coisa que quiser de lá. Zeon vasculha, dizendo que achou que seria algo bom, mas é tudo lixo e deve haver pelo menos algo que vale a pena pegar.
O velho chama de engraçado, dizendo que essa obsessão por nunca assumir prejuízos e vitalidade mesquinha são uma combinação que ele não via há muito tempo. Eles então perguntam se não há mais nada, mas algo chama sua atenção. O velho diz que é algo que uma caravana deixou para trás há algum tempo. Dion diz que duvida que encontre algo melhor mesmo que continue procurando, e o velho diz que se interessa pelas coisas mais inúteis. Zeon diz que sim, então pergunta ao velho qual é o nome dele. O velho diz que seu nome é Clexi, e Zeon diz que nunca mais quer cruzar com ele, Belle. Clexi diz que só o tempo dirá. Enquanto isso, Zeon olha para a ampulheta e diz que leva cerca de 10 minutos para ela cair, mais que isso. Bom o suficiente para ele, já que agora está em seu quarto nos aposentos dos mineiros. Ele expira, e inspira algumas vezes antes de se preparar. E ele começa a usar seu poder na areia dentro da ampulheta. E quando ele ordena que a areia se mova, nada acontece. Ele fica um pouco confuso, dizendo que pensou que seria um item relacionado ao seu despertar. Sabe que foi a primeira vez que o viu, mas sentiu um déjà vu muito peculiar, como se tivéssemos algo preparado para si. Parecia familiar, como se o chamasse, mas também parecia completamente novo, e ele não sabe o que é essa sensação. Um cara então chuta a porta, perguntando se ele é o novo pedaço de merda que se mudou hoje. Ele pergunta por que diabos ele não está rastejando até a mina. Ele pergunta se alguém chamado Big Mono tem que vir buscar Menos-Lo pessoalmente. E eu não tenho certeza se esse cara é Mono. Mas Zeon diz seu nome dizendo que ele não é um pedaço de merda, e ele diz que eles nem mesmo lhe disseram para onde ir em primeiro lugar, e o cara lhe dá um tapa no rosto, fazendo-o voar. O cara diz para ele calar a boca, enquanto o acerta, mais uma vez o mandando para o chão. Ele então começa a chutar, perguntando como ele ousa responder, perguntando se ele parece um idiota, e ele não consegue acreditar que uma pessoa desacordada está realmente tentando falar demais. E merdinhas como ela só precisam calar a boca e levar uma surra. Zeon começa a olhar feio para ele, e o cara diz que se ele conseguir, ele deve se apressar e segui-lo enquanto começa a levar Menos-Lo para longe. Dion diz que ele tem um temperamento ruim e que vai certificar de lembrar seu nome, Mono, mas também que vai se certificar de matar esse cara em algum momento. Ele vai até a entrada da mina do setor 3, e um dos homens cumprimenta Mono, que lhe diz para garantir que esse pequeno desgraçado receba equipamento. Mono então diz a Zeon que o custo do equipamento e da comida será deduzido de seu salário diário, e quando ele minerar um cristal, ele deve trazer menos. Zeon pergunta se é só isso, e quer saber quanto é o salário diário. Mas depois critica a falta de explicação do cara. Ele então se abaixa rapidamente enquanto uma picareta atravessa seu capacete e Mono pergunta se ele precisa aprender a usar uma picareta já que o custo do capacete agora será deduzido de seu salário. Então, ele deve manter isso em mente. Zeon fica irritado, e Mono diz ao outro cara para mandar Menos-Lo pro túnel 972. Mas o cara vai dizer que eles não podem, e Mono pergunta se ele quer entrar em vez disso. O cara diz que não, e começa a guiar Zeon para longe. Mono diz a ele que ele nem deveria pensar em rastejar para fora antes de minerar cristais, e se ele fizer isso, ele o matará. Zeon diz a ele para se fuder, mas também diz que senhor. Voltamos para a mina, e os vemos caminhando pela ponte. O cara diz que não teve sorte em pensar que viria no dia em que Mono perdeu tudo no jogo. Zeon pergunta se há um antro de jogos de azar aqui, então o cara diz que prostituição, bebida e até drogas são a mesma coisa na cidade. Dion diz que com idiotas como Mono por perto, os negócios devem estar prosperando. O cara ri e dizendo que ele é bem ousado. Dion diz que o serviço de picareta parece que vai ser uma merda. E pra ser honesto, ele é pele de bebê, então ele se machuca facilmente. O cara começa a tremer dizendo que não precisa se preocupar em se machucar, pois não houve uma única pessoa ferida lá, nenhuma. Zeon diz que isso significa que eles finalmente chegaram. Quando o elevador passa, vemos o túnel 972. Ele diz que só precisa minerar alguns cristais Mona e trazer Menos-Los de volta perguntando se ele está certo. Então ele diz ao cara que voltará em breve, e o cara diz que não voltará mais. Há dezenas de pessoas que já desapareceram aqui, e ele sabe por si mesmo se elas morreram ou o quê. Ninguém sabe o motivo, e ele se arrepende, mas agradece por ele ter ido a um lugar que ninguém mais queria entrar. Para Zeon quer dizer que morreram todos se não regressaram. Então pergunta ao cara por que ele o está deixando sozinho em um lugar como este. Ele o observa ir embora completamente, e começa a ficar puto, e diz que só porque Mono estava de mau humor eles o mandaram para um lugar como este. E ele balança sua picareta no chão, mas ela quica e o acerta na cabeça antes de voar para o fundo da caverna. Ele rapidamente a persegue, e entra em uma sala enevoada. Ele diz que estava com muita raiva para notar antes, mas pensar que a mana tão denso em um túnel subterrâneo é loucura. E os outros não devem ter sentido isso porque são pessoas comuns, e quanto mais fundo ele vai, mais denso fica. Se ele fosse uma pessoa comum, ele já teria sofrido com a sobrevida humana, e ele quer saber de onde está vindo. Ele então vê algo, pois é sua picareta quebrada. O chão começa a afundar,
E ele diz que é péssimo, o pescoço está quebrado, mas ele o encontrou e acha que ainda tem sorte. Mas um portal vermelho aparece sob seus pés, e seus olhos se arregalam de medo, e ele grita perguntando o que é isso, e se isso é um portal. Seu capacete então cai de sua cabeça, e quica na picareta, iluminando a picareta quebrada. Temos um flashback dele quando criança na cidade, e as pessoas estão falando sobre como ele vai morrer em breve, pois seus pais o jogaram fora, então não há nada que eles possam fazer. E Zeon se pergunta que tipo de vida ele deseja, novamente. Ele só queria não ter que passar fome, e ser constantemente espancado não importa onde fosse. Então isso levou ao roubo, já que ele queria poder sonhar um pouco. Foi assim que ele acabou matando acidentalmente aquele cara, e isso o forçou a fugir em puro terror. Ele só queria viver uma vida sem ter que se preocupar em morrer. E para ele isso significa apenas uma vida normal, e isso é tudo que ele queria. Algumas pedras caem em cima de sua cabeça, e ele começa a perguntar por que está tão quente aqui embaixo. Ele então percebe muito rapidamente que há cinzas abaixo dele, e continua suando por causa do calor. Ele diz que se caiu em um portal isso significa uma coisa, e que ele conseguiu entrar em uma masmorra. Como vemos uma paisagem enorme do tipo vulcão na frente dele. Então uma má pedra quica na frente dele, e ele a agarra. Quando ela começa a queimar sua mão, ele grita antes de jogar. Ele diz que isso realmente não é um sonho, que masmorras são lugares onde as pessoas geralmente têm que se preparar para entrar. Ele supõe que há muita cinza vulcânica por aqui, Mary, e é como areia queimada pelo fogo, então ele provavelmente pode usar menos lá. Mas se ele não sair dali rapidamente, seus pulmões vão fritar. Ele rasga uma parte de sua calça, e a amarra em volta da boca, dizendo que se a masmorra tem uma entrada, isso significa que também tem uma saída. E o local mais provável é o ponto mais alto da masmorra, que seria o pico da montanha. Ele diz que se ficar ali, o calor e as cinzas vulcânicas vão matar menos Lo de qualquer maneira. E agora, sem nenhuma besta mágica à vista, é o melhor momento para agir. Ele pegará o caminho mais curto, e sairá correndo como um louco. E ele se anima, dizendo que é um homem que não sabe desistir. Ele rapidamente salta sobre um rio de magma, e pousa do outro lado, dizendo que estava perto antes que ele desabasse. E, desesperado, ele estica a mão, e mal consegue chegar à beirada do penhasco, e diz que a lava nunca pode assustar menos Lo. Ele rapidamente sobe pela borda, e começa a ofegar, e o vemos ficando frustrado, e começa a bater no chão, e ele grita dizendo que vai matar aquele bastardo do mono no segundo em que sair dali. Sua raiva na verdade agrava a situação, mas ele se lembra de que precisa sobreviver a isso e abrir caminho para sair dali e voltar. E se ele pular mais 4 vezes, isso é tudo que ele precisa para chegar ao sopé da montanha. Ele diz a si mesmo que não pode parar, e que precisa se mover em vez de pensar. Sua vida não pode acabar em um lugar como este, e ele se recusa a deixar isso acontecer. Avançando ao ponto seguinte, um monstro gigante voa da lava e o devora na íntegra em um instante, e então ele mergulha de volta, e simplesmente segue cambaleando pelo rio como se nada tivesse acontecido. Mas vemos um pouco de areia voando para o céu, e então ela está queimando. Acontece que Zeon na verdade usou sua jaqueta de trabalhador para se fazer flutuar no ar, e ele pergunta o quão quente está para cinzas vulcânicas derreterem assim. Sua intuição falou, mas ele soube controlar menos lá, e por isso escapou. Mas sua força de preensão é fraca e ele rapidamente cai no chão e diz que está muito quente. O ambiente é mais cruel do que a besta mágica e suas passagens nasais parecem ter sido torradas pelo calor e pelas cinzas, e ele não consegue mais respirar. Conforme sua mente começa a ficar em branco, ele pergunta se é assim que ele vai morrer. Mas ele aperta seu aperto e diz que não faz nenhum minuto desde que ele jurou que sobreviveria. E ainda assim aqui está ele quase morrendo. Ele nem teve uma namorada ainda, e morrer assim seria injusto. Ele se alarga e começa a fazer as cinzas vulcânicas girarem. Ele diz que lamenta ao rei do inferno mas que terá que se contentar com um grande crocodilo em vez dele. Enquanto o rei do inferno começa a correr direto em sua direção, ele grita e alguém lhe diz que ele possui uma habilidade bem divertida. Zeon olha ao redor confuso perguntando se aquele é o rei do inferno, mas em vez disso eles lhe dizem que para ele manipular a areia é realmente divertido. Zeon olha surpreso ao ver um velho voando direto para baixo. O cara sorri, e Zeon pergunta o que diabos um velho está fazendo lá em cima. O velho se apoia nas costas dele, pega sua lâmina, e sorri ainda mais enquanto começa a aumentar sua velocidade. Zeon percebe que algo está se aproximando enquanto o homem quebra a barreira do som várias vezes antes de amassar a cabeça do crocodilo. O impacto é tão violento que destrói uma boa parte da terra, e envia magma para todos os lados. Só o vento é quase impossível para Zeon suportar e ele cai de joelhos dizendo que não consegue mais ouvir nada. Seus tímpanos parecem ter se rompido. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo, mas também se o monstro está realmente morto. Ao olhar para cima, ele o vê completamente partido em dois com o velho parado diante dele. Zeon consegue dizer que ele é diferente e que não é apenas um poderoso despertador. Ele é uma existência que está em um nível completamente diferente. O velho então caminha para frente e quebra o chão perguntando o que é. Claro, ele está falando sobre seu nome, e precisa responder antes de contar até 3.
Enquanto continua andando, ele começa a fazer uma contagem regressiva. E quando chega no 1, ele está parado bem na frente de Zeon olhando para ele dizendo que o tempo acabou. Zeon encara confuso, imaginando que diabos ele está dizendo porque é claro que seus ouvidos doem, e ele não consegue ouvir o velho. E o velho ainda está perguntando quem ele é. O velho diz que se ele não vai falar então é morrer e finalmente Zeon consegue ouvir novamente e tudo que ele ouve é morrer. Zeon diz para ele esperar, dizendo que não sabe o que está acontecendo, mas implora por sua vida. O velho diz que acha que ele não é um idiota mudo afinal e pergunta, qual o nome dele de novo? Zeon conta, e o velho ri dizendo que seu nome é apropriado para um idiota. Zeon diz que ele deve saber qual é o nome dele se ele está julgando o dele. O velho corta o penhasco atrás dele, e saca sua lâmina, dizendo que seu nome é Deodin, e esse é o nome dele. Zeon pergunta o que diabos ele está fazendo agora, e o velho pergunta o que ele quer dizer. Zeon diz que quer saber porque ele o está chamando de idiota, e o ameaçando assim. Ele está grato por ter lo salvado mas também não fez nada de errado. Deodin diz que, pelo que parece, ele foi pego na armadilha, e não vai falar porque não vai falar. Zeon se pergunta por que ele está ignorando, mas pergunta o que é isso. O homem explica que é um fenômeno que ocorre quando a masmorra passa por sobrecarga de mana e, para se proteger, gera outra entrada, e expele mana por essa abertura. E ao mesmo tempo atrai criaturas vivas. E é por isso que é chamada de armadilha. Uma pessoa normal não veria isso em toda a sua vida. E ele tem um azar muito grande. Claro, ele sabe que é porque Mona enviou pessoas aqui para morrer. E daí o Jin então o chama de idiota novamente enquanto se aproxima dele. Zeon diz que já sabe seu nome e para parar de chamar, menos Lu assim. O velho vira a cabeça dizendo que mostrará a ele exatamente que ele é um idiota. Ele diz para ele juntar mana em seus olhos e olhar fixamente. Zeon pergunta o que ele está fazendo, mas Deodin diz para ele fazer o que ele manda e ao aumentar a pureza de mana em seus olhos, e imaginar que está vendo com mana em vez de seus olhos em primeiro lugar, e sentir isso. Quando ele começa a fazer isso, ele vê algo. Ele fica surpreso perguntando o que é isso, e o velho diz que parece que ele finalmente consegue ver. É um monstro com habilidades de camuflagem e presas alheias morrem sem nem saber que foram comidas assim como ele. Este era o penhasco que ele dividiu antes. Zeon não consegue acreditar que algo assim estava bem debaixo de seu nariz. E ele não sentiu nenhuma presença ou perigo. E se não fosse por esse velho ele teria morrido sem saber de nada. Por ter salvado sua vida 2 vezes ele se pergunta o quão forte esse cara é. E pergunta quem ele é exatamente em primeiro lugar. O velho diz que ele deve ser realmente um idiota, já que ele já lhe disse que seu nome é Deodin. Zeon diz que quer saber quem ele é para ter esse tipo de poder, e onde diabos eles estão. O velho diz que é uma masmorra, e é seu campo de caça. Zeon pergunta o que ele quer dizer, e Deodin diz exatamente o que parece. Mas quanto à sua identidade, ele deveria usar aqueles olhos e ver por si mesmo. Ele diz as palavras diz de ser. Então ele começa a pulsar, enviando vibrações para todos os lugares. Zeon tapa os ouvidos perguntando o que diabos ele está fazendo. Quando os pássaros começam a voar direto em sua direção, Zeon surta. E então Deodin chama Zeon, dizendo que se ele vale alguma coisa, então ele precisa sobreviver sozinho. Zeon desvia de um dos ataques dos pássaros e pergunta por que eles são tão rápidos. Ele desvia por pouco de outro, mas é atingido de raspão e também leva um corte na perna. Zeon diz que eles estão correndo feito loucos e são rápidos demais para que ele consiga fugir, mas eles continuam atacando apenas o lado esquerdo dele. Ele levanta a mão e atira um jato de areia. Mas eles rapidamente o desviam, e 4 deles o atacam em uníssono. Ele diz que nem sua areia nem seus olhos conseguem acompanhar menos. E ele se pergunta o que fazer, pois se ficar assim ele definitivamente vai morrer. Deodin já salvou sua vida 2 vezes, e se ele morrer aqui ele realmente é um inútil. E ele diz que precisa encontrar uma maneira de ver os inimigos que seus olhos não conseguem seguir, e ele precisa pensar sobre isso. Porque se ele morrer aqui assim então ele definitivamente é um idiota. E acho que isso o faz lembrar quando o velho disse a ele que mostraria por que ele é um idiota. E para focar mana em seus olhos, e aumentar a pureza deles, e ver com seu mana em vez de seus olhos. Quando ele começa a fazer isso, os pássaros continuam voando. Mas dessa vez ele consegue ler os ataques deles, e cria uma barreira ao redor dele usando as cinzas vulcânicas, e começa a matar menos luz. Ele diz que está sentindo o mana dos monstros, e está usando seu mana para ver em vez de seus olhos. Quando o mana dos monstros se aproxima, ele os contra-ataca da distância mais curta. E ele se pergunta se talvez Deodin realmente viu tão longe e sabia que precisaria dessa habilidade. Ele se pergunta, qual é o problema com o velho enquanto ele está lutando contra vários crocodilos? Deodin está rindo dizendo que isso é divertido, e já faz um tempo que ele não fica tão animado. Enquanto ele destrói toda a paisagem ao redor deles, nós o vemos carregando o aura em seu punho. E ele dá um soco para frente, cortando tudo na sua frente. Logo depois que ele dá aquele soco louco, um rinoceronte gigante avança direto para ele. E Deodin diz que é uma pena enquanto ele corta por trás, cortando-o em dois.
Ele diz que é uma pena, pois ele estava apenas se aquecendo, mas há tão poucos monstros nessas masmorras, e antigamente havia muito mais. Zeon diz que isso é loucura e ele quase se sente mal pelos monstros por matar. Menos-los todos em um instante como aquele. É tão absurdo. Ele não sabe o que dizer. Mas parece que não há mais nenhum deles. Pelo menos é o que ele espera. E ele sabe que é bom demais para ser verdade. Enquanto o chão começa a tremer. Ele diz que sabia disso. Algo começa a voar para fora do próprio vulcão. E começa a gritar. Isso paralisa Zeon de medo. Ele cai no chão vomitando e pergunta: o que foi aquilo agora, Eria? Deodin diz a ele que é o rugido do chefe. Zeon pergunta o que é aquilo, e Deodin explica que toda masmorra tem um chefe final que serve como a fonte da área, e é a razão pela qual ele entrou neste lugar para começar. Enquanto suas asas começam a se abrir com fogo azul, Zeon surta, e Deodin sorri dizendo que ele finalmente fez sua aparição, e ele veio aqui para caçar esse dragão carmesim em primeiro lugar. Zeon pergunta se realmente não é um dragão. E Deodin diz que infelizmente não é, mas ainda deve ser um monstro de nível B, no mínimo. Zeon diz que se for pelo menos de nível B, então isso significa que é um campo de força. Deodin dá um tapinha na cabeça dele perguntando como um aleijado sabe sobre campos de força, e Zeon diz que só ouviu falar dele sobre como monstros de patentes e acima têm suas próprias características. Os recebem como as insígnias de patente dos despertadores. Um campo de força vermelho significa que ele tem uma característica do tipo Marechal e um azul, como este, enquanto ele atira um pingente de gelo gigante. Direto para os dois, levanta as mãos gritando que é do tipo mágico e é muito poderoso. Odin puxa um do livro de Ryuhanbin e usa o impacto cruzado, e Zeon fica lá se transformando em um voador. Ele diz que seu senso comum e experiência até este ponto eram inúteis diante do poder deste velho geyser. Enquanto ele voa direto em direção ao dragão, seus golpes derrubam sua cabeça no chão. O dragão levanta sua garra e ataca direto em sua direção. Mas ele desvia do ataque. Mas é claro que foi apenas um golpe fraco, pois o dragão o agarra e começa a preparar um ataque de sopro bem na sua frente. Odin sorri e fecha a boca com força, e ri perguntando se dói. Ele diz ao Drake para não se preocupar com a dor, pois ele pessoalmente acabou com ele, pois hoje é o dia do funeral, enquanto ele lança outro impacto cruzado direto em seu peito. Zeon grita dizendo que hoje também será seu funeral, e ele está fugindo evitando os ataques dos dois. Ele os chama de loucos dizendo que, seja qual for o problema, eles devem conversar. Ele rapidamente puxa um pouco de cinza vulcânica de perto, e cria uma barreira ao redor de si para bloquear as ondas de choque da luta. E ele diz a eles que eles devem mudar a luta para outro lugar porque as ondas de choque são demais, pois ele está lutando para manter a barreira levantada. Odin ri, dizendo que isso é muito divertido, e parece que ele está em um parque de diversões, e pergunta ao Drake se ele concorda antes de enfiar sua cabeça no chão. Claro, isso também gera uma onda de choque. Então ele voa direto em direção a Zeon. Conforme se aproxima, ele pergunta por que essa merda continua acontecendo com ele, e ele resiste pois ela o manda voando para trás. Ele rola pelo chão e, eventualmente, cai de um penhasco, e percebe que está praticamente morto, pois seus olhos começam a ficar turvos. A última coisa que ele vê antes de voar para a lava é Deodin e o Drake, indo para cima mais uma vez. Deodin aperta o punho de sua lâmina, perguntando ao Drake se isso é realmente tudo que ele tem. E pensar que o chefe de uma masmorra continuaria curvando a cabeça para ele. Título de chefe não deve significar nada. Ele começa a preparar outro ataque, e Deodin diz que acha que ele é um chefe afinal para ter um truque como esse na manga. Ele atira essa merda, e também quebra a barreira do som, enquanto voa direto em direção a Deodin. Não vemos o que acontece ainda, mas vemos o dragão esperando por uma reação até que Deodin diz para ele olhar para cima. Ao fazer isso, um ataque gigante voa do céu prendendo o dragão no chão, fazendo-o cuspir sangue. Deodin pousa em seu peito dizendo que o está caçando, e limpando este deserto há um ano inteiro, e que precisa do coração dele para alimentar seu lápis. Então, é hora de ele ir em frente e morrer. Parece que a própria espada começa a absorver o coração do Drake, enquanto a energia de dentro começa a fluir para a lâmina. Conforme continua absorvendo, a lâmina começa a chacoalhar até parecer que se separa, e voa para as costas de Deodin, e se remonta. Ele rapidamente agarra no ar, dizendo que seu lápis de cera ficou mais forte. Dio então fala, dizendo que para ele estar falando com uma espada ele pode realmente ser louco, mas ele derrotou Drake, então ele definitivamente forte pra caramba. E Odin diz que está surpreso por ele ainda estar vivo. E Zeon diz que ele quase morreu. Conforme sua consciência ia desaparecendo, ele deu um tapa em si mesmo para se trancar, de novo e rapidamente usar as cinzas vulcânicas próximas para conseguir pousar em cima do magma. Ele mesmo não acreditou que conseguiu fazer isso tão rápido, e disse que estava sendo atingido por ondas de choque de algum velho maluco. Então seus reflexos melhoraram, e foi assim que ele sobreviveu. E Odin diz que isso não é ruim para um idiota. E então o próprio céu começa a se despedaçar enquanto uma fenda se forma.
Diodin diz a ele que com o chefe deles morto, a masmorra vai desabar em breve, então é melhor eles saírem dali rápido. Sion pergunta por que ele está se agarrando nele. Ei, e Deorin ri antes de jogar menos Lokior em direção à entrada, dizendo que o verá em 1 minuto. Theon grita, dizendo que ele é ainda pior do que aquele bastardo do Mono. Mas depois que ele passa por ela, ele fica surpreso com a mudança de cenário enquanto ele quica pelo chão. Ele cospe a areia perguntando onde eles estão. Agora Udin diz que eles estão do lado de fora da masmorra, obviamente, já que as rachaduras formadas pelo colapso servem como saída. Theon diz que eles poderiam ter saído andando, e Deodin diz para ele prestar atenção. Possui um uso para sua habilidade de manipulação da areia, mas em seu estado atual de fragilidade é inútil. Então, ele vai dar a ele uma escolha. Se ele for por esse caminho, ele pode alcançar a alma de Nel. Então ele quer saber se ele vai voltar para lá e viver a vida de merda que ele tem vivido até agora, ou se ele vai segui-lo e se tornar melhor, que ele provavelmente acabará sendo apenas um idiota de nível mais alto. Zeon pergunta sobre o que ele está falando de repente e quanto tempo ele teria que segui-lo. Diodin diz que ele realmente não sabe, meses, anos, talvez até décadas, e ele não saberá até que eles cheguem lá. Então ele precisa fazer sua escolha agora. Ele pode voltar para sua vida confortável, familiar, ou se jogar em uma aposta com 99% de chance de morrer. E cabe a ele tomar a decisão agora, né? E é ri do fato de ele dizer que é uma escolha. E então pergunta a Deodin se ele está completamente perdido. Ele quer que ele desista de um lar, uma cama e sombra, e quer caminhar até o deserto escaldante com ele. Diodin diz que é exatamente como ele disse. Zeon então diz a ele que não há mais nada a dizer, pois irá com ele. Quando alguém o irrita, ele tem que acertar as contas, mas ele é fraco demais para se vingar sozinho. Isso inclui também, a propósito, ele é muito mais forte do que qualquer um que já conheceu, e duvida que algum dia encontrará alguém mais forte do que ele, e é por isso que tem certeza. Diodin pergunta se isso significa que ele tem certeza de que vai morrer, e Zeon diz que não, ele tem certeza de que se o seguir, se tornará mais forte do que qualquer um. Deodin sorri, dizendo que viverá para se arrepender dessa certeza um dia, e que é hora de seguir em frente já que tem um longo caminho a percorrer. Ele o chama de idiota o tempo todo. Depois de um tempo, Zeon está suando muito, perguntando se eles podem ir mais devagar, já que estão caminhando há 6 horas, e deveriam fazer uma pausa. Diodin o ignora, e Zeon pergunta por que ele não diz nada. Ele não é nenhum adolescente mal-humorado, então por que essas mudanças de humor? Seus olhos começam a girar, e ele diz que está muito quente, e deve estar pelo menos 120 graus. A areia está dificultando muito a caminhada, e ele definitivamente terá uma insolação ou sofrerá desidratação nesse ritmo, e ele se pergunta o que fazer. Diodin o chama de idiota, dizendo que ele não consegue utilizar nenhum por cento de seu poder. Theon pergunta o que ele quer dizer, e Diodin diz que ele tem a habilidade de manipular a areia, mas está tendo dificuldades para andar sobre ela, e isso é patético. Theon diz que é fácil para ele dizer isso, já que ele só despertou alguns dias. Diodin pergunta se isso importa, e Zeon diz que ele é apenas um classe F. Ele não é um desperto de alto nível como ele. Diodin diz para ele parar de falar besteira, pois o que importa é se ele é classe F ou S. As pessoas geralmente não nascem apenas classe E, e mesmo que tenham nascido com sorte, ele não deveria desistir só porque não foi abençoado. Para qualquer outra pessoa, ele foi abençoado o suficiente. Zeon pensa sobre isso. Então Diodin fica irritado, dizendo que ele deveria parar de choramingar e descobrir como usar sua habilidade. Qual é o sentido de ter um corpo funcional se sua cabeça está cheia de merda? E ele diz que é seu poder. Naturalmente, ele deveria saber melhor como superar seus limites e crescer, além de saber como usar seu poder. Mas é algo que ele precisa descobrir sozinho. Theon começa a chorar enquanto Diodin aperta sua clavícula com mais força. E Diodin diz que precisa entender que se não consegue descobrir pode se considerar morto. E Zeon diz que entendeu. Ele então pisa no chão enquanto a areia começa a voar ao seu redor. Ele diz que parece que o alcance da areia que ele pode controlar é de cerca de 5 metros, e é um pouco curto, mas ele consegue fazer funcionar. A areia atinge o tornozelo, e a resolução deste problema trará uma economia substancial de energia. E se ele condensar a areia para tornar menos sólida, terá mais facilidade para pisar nela. Ele diz que agora andar é muito fácil, mas está drenando muito de sua mana. Ele não consegue continuar assim por muito tempo e pensa em concentrar mana nas pernas. Ele diz que isso torna a caminhada mais fácil, mas se ele fizer isso, não é como se ele estivesse usando sua habilidade. Diodin ri, dizendo que é assim que a juventude se parece, e continua tentando sem desistir. E esse é o privilégio que só os jovens têm. Ele ainda é apenas classe FM, mas seu poder e controle de mana estão definitivamente no nível de classe E ou D, e se for ele certamente será capaz de fazer alguma coisa. Mas ele não diz o que. Claro! Zeon grita, dizendo que está funcionando, e ele diz para ele verificar. Ele está apenas controlando a areia tocando seus pés, e andar já está muito mais fácil. Enquanto ri, ele faz o gesto obsceno afirmando que isso é impossível e que se sente completamente à vontade. Então o que o velho vai fazer sobre isso?
Diodin lhe dá um soco no crânio e diz que ele é muito chato seguindo-o por aí desse jeito e que está apenas desperdiçando sua energia em coisas inúteis, pois vai acabar se matando. Ele diz que o tempo acabou, então ele precisa se apressar. Mas então ele começa a ficar preocupado porque Zeon não parece mais estar respirando. Algum tempo depois, Zeon acorda perguntando onde ele está, e Diodin diz que ele já está ocupado o suficiente, mas graças a ele está apenas perdendo seu tempo. Dion diz que não é como se ele estivesse descansando em um resort ou algo assim. Seu corpo inteiro está coberto de ferimentos e feridas. Diodin joga um pedaço de carne seca nele e diz para ele comer enquanto ele escuta, pois quer contar uma história de quando ele era jovem. Nessa época, ainda que fraco, e mesmo em situação inferior aos demais, a sobrevivência não era um problema. Na verdade, proteger os fracos era até considerado um ato nobre, e ele quer que ele imagine isso, mas como ele sabe, o mundo mudou e para ele isso pode ser apenas senso comum, mas ele simplesmente não consegue se acostumar. Se quer morrer, basta deitar-se ali confortavelmente, e se não, então precisa levantar-se sozinho com seus próprios pés. Zeon obedece, e Diodin joga outro pedaço de carne seca. Dion também percebe que isso significa que ele vai latir mais, e diz que esperava por isso rícia. Mas ele realmente viveu muito tempo, e se pergunta quanto tempo e memórias acumulou, mas ainda assim, ele está comendo carne seca. Ele nem está mastigando, ele está apenas amolecendo suas. Em um deserto onde a umidade é escassa. Ele acha que essa é a resposta certa. E ele poderia ter dito isso a ele de antemão. E ao invés de lhe dar um peixe, ele acha que parece que está lhe mostrando como pegar um. Mas não é como se ele já tivesse visto um peixe para começar. E ele pede a Diodin outro pedaço, mas Diodin diz para ele calar a boca. Tempo depois, Zeon espirra, ressaltando que esqueceu que cavaleiros do deserto fazem muito frio. E além disso, Diodin continuou latindo para sua espada a noite toda, então ele não conseguiu dormir. E pode até estar doente mentalmente. Dion pergunta se ele tem água por perto, enquanto Diodin pega um pano e bebe um pouco. Zeon diz que guardou tudo para si, e bebeu tudo, e estava espremendo o orvalho que acumulava em suas roupas. E agora ele entende por que as mantinha tão espalhadas. Bro começa a lamber seu braço, dizendo que se vingará quando ficar mais forte, mas então Diodin o chama de idiota. Zeon diz que ele não é um idiota, ele é apenas um idiota, e Diodin diz que está certo, perguntando se ele já consegue sentir. Zeon pergunta o que ele deveria estar sentindo, e então ele percebe que está vibrando, e ele diz que não são apenas um ou dois, e quando ele finalmente percebe, eles estão completamente cercados por um bando de monstros. Diodin diz que são hienas de chifres grandes, e geralmente elas são noturnas, mas parece que elas foram pegas bem de madrugada. E ele pergunta a Zeon se ele consegue sobreviver sozinho, ou se precisa de sua ajuda novamente. Zeon mata uma delas na hora, e ri, dizendo que não precisa da ajuda dela dessa vez, pois ele vai descobrir sozinho. Ele consegue sobreviver sozinho enquanto elas começam a pular em cima delas. Zeon prepara outra arma de jato de areia, e dispara dessa vez. Ele mata 3 hienas em um instante, e se vira usando espinhos como forma de defesa, empalando as que estão por perto. Mas ele fica irritado porque são muitas. Ele diz que antes de ser mordido até a morte, ele vai ficar sem mana, e morrer primeiro, e precisa bolar um plano. Força bruta não é o que importa, pois ele precisa de ataques eficientes e gerenciamento de mana, e ele quer descobrir como pode lutar usando menos mana. Ele diz a si mesmo para pensar, mas enquanto está perdido em pensamentos, uma das hienas morde seu braço. Dion começa a bater nela, dizendo que está tentando pensar. Ele começa a chorar um pouco, dizendo que parece que abriu um buraco de ventilação em seu braço. Mas olhando para a marca da mordida, ele começa a ter uma ideia. As hienas correm rapidamente em sua direção, não lhe dando chance de pensar. Ele diz que precisa fazer furos nelas, e cria espinhos mais finos do que o normal, e as empala de uma forma muito mais eficiente, cada uma atravessando sua própria cabeça. Zeon começa a rir, perguntando se ele realmente precisa explodir todas as cabeças delas. Porque não importa se suas cabeças explodem ou apenas levam um soco, elas morrem de qualquer maneira. E durante o combate, o mana está diretamente ligado à sua vida. Entrar em pânico e desperdiçar muito mana só levará a uma morte prematura. Então ele precisa usar a letalidade mínima necessária para o oponente, e o mínimo de mana, portanto, ele está lutando com eficiência de custo. Ele diz que até o velho provavelmente está tendo que derrubar menos los um por um lentamente também, mas o que ele vê é que ele permite que eles apenas o mordam. E então ele flexiona seu braço quebrando seus dentes. Diodin ri, dizendo que não pode deixar um cachorro que morde pessoas vivas. E todos eles aqui terão que ser sacrificados. Ele começa a sorrir, e Zeon percebe que ele fará isso de novo, enquanto Diodin levanta sua espada no ar. Ele diz que vai acabar com todos eles. Ele cai no chão, enviando uma onda de choque enorme. Enquanto as hienas começam a voar por toda parte, Zeon ergue um muro para se conter. Ele diz que não consegue acreditar que o velho está colocando tanto poder nisso quando há alguém bem ao lado dele. Como podemos ver, ele deixou uma cratera enorme no deserto. Zeon duvida que ele seja humano, se isso é possível sem habilidades, mas alerta cuidado com a boca a partir de agora.
um deslize e ele se despede. Ele ouve um dos cachorros latindo, e Zeon olha para o lado, e vê Deodin pisando em um dos gigantes, dizendo que ele vai estourar seus tímpanos e que deve ser a fêmea alfa, e para uma fêmea alfa ele está fazendo muito barulho. Ele começa a gerar raios em seu chifre, e Deodin fica surpreso, dizendo que não consegue acreditar que ele está gerando um campo de força, e isso significa que ele é de nível B ou superior. É outro azul, é claro, enquanto ele dispara um ataque de raios em sua direção. Zeon grita, dizendo para ele tomar cuidado, mas Deodin agarra o raio com a mão nua e Zeon fica vesgo, tentando descobrir o que aconteceu. Deodin diz que isso realmente relaxou seus ombros rígidos, mas como a massagem acabou, é hora de morrer. Ele o mata com um único golpe, e Zeon bate palmas perguntando por que ele estava preocupado para começar a pensar. Provavelmente é melhor para sua saúde mental simplesmente parar de prestar atenção naquele monstro. Zeon então veste uma das hienas como se fosse Hércules Stratcodace, que ele pegou todas, e que eles provavelmente deveriam ir embora. Deodin diz que não esperava que ele ainda estivesse vivo, enquanto arranca o chifre da hiena. Zeon pergunta se ele vai levar menos com ele, e Deodin diz que os chifres das hienas de chifres grandes têm muitas utilidades, e como ele tem até um atributo de relâmpago, será uma boa arma se ele refinar. Ele joga uma arma para ele, dizendo para pegar menos laber, e Zeon o façora com areia, dizendo que é apenas uma adaga. Deodin diz que de agora em diante ele terá que conseguir sua própria comida, pois não haverá mais esmolas gratuitas, e os músculos das hienas de chifres grandes são altamente tóxicos, então ele morrerá se os comer. Mas a carne do traseiro delas não tem veneno. Ele pergunta por que ele está apenas olhando para elas, dizendo que precisa se apressar e buscar um pouco de comida. Algum tempo depois, nós os vemos caminhando por uma nova parte do deserto, e Zeon está comendo um pouco de carne, dizendo que isso é ótimo. Ele está até cantando uma música, e ele diz que está com um pouco de sede, mas que agora tem bastante o que comer. E graças à sua nova habilidade, Sandwalk, é muito mais fácil para ele atravessar o deserto. E ele continua a provocar Deodin, perguntando se ele está com ciúmes, já que ele deve estar se esforçando demais com sua idade avançada. Ele ataca, e Zeon desvia e ri, dizendo que ele se esquivou dessa vez apenas para levar uma pancada na cabeça com a espada. E Deodin diz que eles estão trabalhando duro só para andar. E ele tá agindo mal porque tem uma habilidade de merda. Zeon pergunta se é ilegal ele fazer piadas, já que ele já está morrendo de sede, e ele está empurrando de cara na areia. Odin desvia o olhar, e Zeon pergunta para onde ele está olhando enquanto fala com ele, e então ele começa a sentir o cheiro de umidade no ar. Ele diz que deve estar imaginando coisas, mas o fato do velho estar olhando na mesma direção significa que pode haver água logo ali, do outro lado da colina, e pode ser um oásis de verdade. Eles chegam ao topo da colina, e Zeon fica surpreso ao ver que realmente está ali, e ele só ouviu falar sobre isso, em rumores, se não esperava ver um oásis. E Zeon desliza a colina abaixo dizendo que é água. Faz muito tempo desde que os viu pela última vez. Odin estala a língua enquanto Zeon corre apressadamente em direção a ele. Ele diz que finalmente encontrou um pouco e coloca a cabeça nela. Ele diz que é real pois sua cabeça está encharcada. Ele diz que esse maldito deserto é super quente, e pela primeira vez sua cabeça parece fria, e ele está super feliz. Mas percebe algo pois há uma luz estranha no fundo do oásis. E ele diz que é o fundo do oásis e que de alguma forma está fazendo com que ele se sinta meio letárgico. Daí Odin grita dizendo para ele se recompor, e começa a correr, enquanto vemos o que realmente é um peixe pescador gigante. Odin agarra as roupas de Zeon, e rapidamente o puxa para longe do ataque do monstro. Zeon fica surpreso, e Deodin voa direto e saca sua lâmina, acertando-o de volta na água. Zeon diz que isso é loucura, mas ele também finalmente conseguiu ver como é um arco menos íris, enquanto Deodin traz o peixe pescador. Deodin explica que ele é chamado de peixe-areia, e atrai suas presas com uma lanterna em sua testa, e as devora. Ele range os dentes, e então bate no rosto de Zeon, perguntando por que ele jogou fora tudo que ele ensinou, e se ele acha que ele era um figurão só porque se acostumou com as pequenas coisas. Idiotas como ele são os primeiros que morrem no deserto, e ele precisa entender isso. Zeon diz que sim, e devora o monstro, para ele esfolar o monstro. Zeon pergunta o que ele quer dizer, e Deodin diz que é um monstro de Hankese, e que a pele em sua barriga é macia e elástica, o que a torna perfeita para fazer uma corda. Ele precisa cortar menos lá e fazer uma peron. Zeon pergunta se ele realmente precisa de uma túnica, e Deodin está segurando a frustração para espancar menos Lo, até a morte, e grita dizendo que não é só para ele, é para Zeon. Então ele pergunta como sua inteligência está tão baixa, pois parece que está caindo a cada capítulo, e deve haver uma razão, e ele deve ter sido atingido por um feitiço que petrificou seu cérebro. Zeon se desculpa, enquanto o sangue escorre de suas orelhas, mas um pouco depois ele diz que mudou muito. Deodin explica que se parece muito com os peixes que costumavam viver na terra, e esta deve ser a primeira vez que vê um hada, então ele deveria dar uma boa olhada. Zeon diz que é a primeira vez que vê um peixe e que eles são assustadores, mas que está
com dificuldade de furar o peixe com a faca. E Deodin ri, perguntando se ele está tentando coçar as costas dele, já que deve ser uma sensação boa o suficiente para que um peixe morto talvez até volte à vida. Theon diz que consegue fazer isso sozinho, mas que é mais difícil do que ele pensava. E nesse caso o One ele precisa mudar. Ele começa a concentrar seu mana na lâmina, e diz que se infundir mana nela para aumentar seu poder de corte, fica muito mais fácil, e ele consegue uma barbatana até que ela fique fina o suficiente para ser usada como agulha, e ele substitui a linha pelos tendões esculpidos na carne. Nós o vemos realmente criando algo, mas acaba sendo uma merda completa. Até Deodin diz que acabou transformando um peixe em lixo, mas diz que ainda tem bastante material, então fará de novo. Durante a noite inteira ele tenta, e tenta de novo. E nós o vemos gritando finalmente dizendo que está pronto enquanto segura. Ele diz que foram necessárias 8 falhas e que ele poderia vender isso e fazer sua própria boutique. Deodin então o chama de idiota novamente. E Zeon diz que não pode ficar com sua corda. Deodin diz a ele para cortar essa merda e comer isso enquanto segura uma esfera gigante em sua mão. Theon pergunta que diabos é isso, e Deodin diz que é uma vesícula biliar de pescador de areia, que é um remédio raro e que ele deveria comer até o último pedacinho dela. Zeon pergunta o que ele fará se não fizer isso, e Deodin diz que ele morrerá. E ele joga Q dizendo que Mas topa menos lá porque seus braços estão ficando cansados. Zeon brinca dizendo que queria que eles caíssem. Theon então olha para a vesícula biliar, e engole porque não parece bom. Mas ele começa a comer menos lá que é maneira. E embora seja amargo, é melhor do que ser espancado até a morte. Mas depois de comer um pouco ele se pergunta qual é a sensação estranha. Ele diz que é como se estivesse comendo nuvens, pois não importa o quanto ele coma, ele não se sente satisfeito. E deveria pelo menos terminar tudo rápido. Deodin o chama mais uma vez dizendo que é hora de ele queimar. Theon quer saber sobre o que ele está falando agora, e sente a sensação em seu interior enquanto todo o corpo esquenta. Ele rapidamente agarra sua garganta e tenta gritar. E ele diz que é mais do que apenas quente. É como se sua mana estivesse enlouquecendo, e parece que um sol está se contorcendo dentro de seu estômago. E se isso continuar, ele realmente vai morrer. Deodin diz a ele para aguentar porque tudo é como um oásis. E logo ele desaparecerá nas areias movediças como se nunca tivesse existido. Mesmo lá, os pescadores da areia renascem e retornam mais uma vez. E é assim que o ciclo da vida acontece aqui. Theon diz para ele calar a boca com esses sentimentalistas de merda e salvar, menos Lo. Deodin olha para ele. E, é claro, não faz nada. E Zeon grita dizendo que vai matar menos Lo. E Deodin diz que está tentando dormir. Algum tempo depois, Zeon finalmente acorda. E Deodin sorri perguntando se ele dormiu bem. Zeon surta dizendo que quase lhe deu um ataque cardíaco. E Deodin pergunta novamente se ele dormiu bem. Theon diz que nem dormiu, ele desmaiou. Deodin diz que, de qualquer forma, quer saber como seu corpo está se sentindo. Theon vai dizer que é a mesma coisa, mas logo percebe que não é. Enquanto ele cerra o punho, ele diz que sente leve como se ele próprio fosse um grão de areia. E seus músculos parecem mais duros, e sua mana está surgindo como uma tempestade. Ele se pergunta o que aconteceu para ele crescer tanto de repente. Deodin explica que isso se deve à vesícula biliar que comeu. A vesícula biliar de um pescador de areia é um remédio inigualável para aqueles que atravessam o deserto. Ela concede a força para suportar o sol, e a areia em uma caravana que vale tanto quanto uma pedra mono. Parece que funcionou melhor do que o esperado, e ele o parabeniza. Zeon pergunta se está tudo bem dar a ele algo tão valioso, e Deodin diz que é porque ele é muito fraco. Se ele vai arrastar menos Lo junto nesse, ele pode muito bem tornar menos Lo um pouco útil. Zeon diz que entendeu, e que se certificará de ser útil, e será chamado de Zeon Almo Confiável. Deodin diz a ele mais uma vez para calar a boca e comer, pois eles não irão embora até que o resto dos peixes pescadores tenham ido embora. Algum tempo depois, descobrimos que na verdade foram 4 dias inteiros comendo. E então ele diz a Zeon que é hora de partir novamente. Zeon sorri dizendo, sim senhor. E eles começam sua jornada de volta pelo deserto. A areia começa a voar sobre eles. Theon quer saber se é tempestade de areia. Ele diz que X, graças à sua habilidade, parece uma brisa fresca, mas o velho nunca para de surpreender menos Lo, enquanto ele caminha por ela como se não fosse nada. Ele não disse uma palavra em dias, e deve estar passando pela menopausa masculina, ou algo assim. Como eles estão caminhando há 2 semanas, ele nem sabe se o velho sabe para onde está indo. E a essa altura eles podem estar perdidos. Uma formiga gigante aparece atrás deles e grita. E Zeon dá um jato de areia na cabeça dela, dizendo para ela calar a boca. E eles se perguntam o quanto mais eles terão que percorrer dali. A formiga continua a gritar, e ele fica surpreso por ainda estar viva, dizendo que ela é mais resistente do que ele pensava. Ele espera que eles consigam passar direto, mas não parece que eles vão conseguir passar facilmente dessa vez, já que são muitos. Ele alerta-os se forem para fazer isso menos em demora, porque caso contrário o velho vai matar menos Lobé. Ele enfia a mão na areia e diz, para eles morrerem enquanto todos se revelam.
Theon diz que eles são bons ouvintes, e usa o blaster mais uma vez, atirando ainda mais areia no mar. Ele diz que os dias com tempestade de areia são realmente muito bons, já que há mais areia do que o normal, mas quando ele se virar, vê que o velho já está bem longe. Ele pergunta a Odin como ele pôde simplesmente abandonar. Menos assim, ele não tem um pingo de lealdade. Nada estranho ele ainda ser solteiro a essa altura da vida. A formiga ainda está viva, mas Theon corre em sua direção, dizendo certamente ele não ouviu isso, e ele lamenta se ouviu, mas então ele sente algo. Aprendemos que seu alcance de 10 metros é de 10 metros. Ele estava sempre alerta, nunca baixando a guarda por causa daquele erro que cometeu anteriormente, e isso lhe permitia reagir instantaneamente sempre que uma besta mágica aparecia. No entanto, o que ele sentiu agora é diferente. O que ele sentiu neste momento não foi apenas uma besta, mas puro terror. Enquanto toneladas de formigas começam a surgir do subsolo, Theon pergunta quantas delas estão lá embaixo, e de onde veio esse exército. Ele chama por Theoden, dizendo que são muitas, mas Theoden está sentado em uma pedra próxima apenas observando. Theon percebe que não pode continuar chorando por ele como um pirralho para sempre. E não há como o velho não sentir essas coisas. O que significa que esta é uma oportunidade para ele se testar. E não importa se são 1000 ou 10.000, no final insetos continuam sendo insetos. Ele lança inúmeros pilares de areia em direção às formigas, e o vemos torcendo desesperadamente para que funcione, mas um deles consegue passar e vai direto para sua garganta. Ele rapidamente salta sobre as pinças, dizendo que o recupera. Há muitos desses bastardos, e eles deveriam lutar com ele um contra um como homem. Eles continuam a atacar, menos lá e vemos uma explosão enorme, mas, em meio aos escombros Theon voa em um pedaço de arenito. E ele diz que este lugar é apenas um maldito formigueiro. Para uma avaliação precisa da situação, ele precisa atingir grande altitude, e ele tem sorte que eles não conseguem voar. Mas então ele sente um puxão em sua perna. E quando olha para baixo vê que eles criaram uma torre para persegui-lo até o céu. Ele pergunta como isso é possível, e o bicho começa a se debater antes de jogar menos-lo direto na areia. Ele cospe sangue, e começa a ofegar, enquanto tosse ainda mais sangue. Ele olha para Theoden que ainda está apenas observando. Theon sorri, e diz que só precisa esperar para ver como ele sobreviverá a isso. E Theoden diz a ele que esse é o espírito que ele precisava para começar, e o mundo se transforma em um deserto. Sua habilidade é nada menos que uma bênção, e ele poderia ter usado esse poder para viver uma vida de luxo, mas isso teria sido o fim. Esses idiotas tacanhos nem sabem por que o mundo ficou assim, e eles são apenas obcecados por ilusões. E o desperto deve dominar, utilizar e desenvolver suas próprias habilidades e ser um maldito soldado feito em moldes de fábrica. E ele ainda não consegue esquecer. Mas é claro, Theoden está falando sobre a tragédia de 100 anos atrás. Ele diz que estava desamparado, e toneladas de pessoas morreram bem diante de seus olhos, seus vizinhos, e até mesmo seus vizinhos e até mesmo sua família. Sua filha faleceu sem que ele pudesse proteger menos lá de nada. E ele perdeu todo mundo bem na frente dele como um idiota completo. Mas Theon é diferente. Ele tem o potencial de se tornar qualquer coisa e se jogar na briga, e cruzar a linha entre a vida e a morte. E como resultado, ele ficará mais forte assim como está ficando agora. Enquanto ele começa a criar uma nova magia neste exato momento, ele ri, perguntando às formigas se elas também conseguem sentir que todas elas estão perdidas. Ele fez um míssil de areia comprimida de ultra alta pressão. É simples e rudimentar, mas é muito eficaz. Ele reúne gravidade, vento e toda a energia que pode usar. O poder aumenta 10 vezes, pois é comparável ao de um míssil de verdade. Ele diz que este é o fim para todos eles. E eles falharam em matar menos-lo antes que ele pudesse crescer. Ainda mais era esse, então eles vão perder aqui. Theoden ri, dizendo que está ficando muito animado. Mas depois de um tempo, Theon não parece tão bem. Embora as consequências da luta tenham deixado crateras por todo o deserto. Ele fica super animado, e pergunta ao velho se ele consegue ver isso, já que vai matar todos eles antes que seja pego nas garras de uma formiga. Ele se vira, e vê que há uma gigante bem atrás dele. Ele diz que não fez nenhum som, e que ele nem sentiu. E não há como ele usar uma habilidade alta como furtividade. E talvez seja porque ele foi envenenado. Ele está perdendo o controle de sua mana há um tempo, e deve ser o veneno que bloqueia seus pontos de mana. Ele grita, dizendo que algo assim não vai parar menos-lo. Rapidamente a formiga o chuta na nuca e, quando ele acorda, seus olhos estão turvos e ele agora está no fundo do formigueiro. Ele ouve um som estranho, e quando olha para o lado, vê larvas rastejando em sua direção, e começam a afundar suas pinças em seu braço. Ele diz que não consegue se mover e nesse ritmo será comido vivo. Mas ele acha que é isso, e é assim que vai ser para ele, enquanto sua vida passa diante de seus olhos. Uma das larvas fica assustada e ele a esmaga, o que surpreende as outras formigas, e ele começa a rir. Ele diz que mesmo enquanto sua vida passa, não há uma única lembrança boa, e isso é muito injusto. Então, ele se recusa a morrer assim.
Agora há uma segunda luz em sua insígnia, e vemos um pilar gigante de areia se formar no meio da sala. As formigas parecem um pouco surpresas e começam a destruir o ninho delas enquanto ele ate areia direto para o teto e cria ainda mais mísseis de areia. Leon então olha para sua insígnia e percebe que sua classificação aumentou em 1. O veneno se foi, e sua resistência e mana estão transbordando. Ele diz que deve ter subido de classificação. Tudo agora está em um nível diferente comparado ao Frank. E ainda assim essa formiga gigante não tem um único arranhão. Ela bate na parede, e ele rapidamente se esquiva voando para o lado. Ele diz que está quebrando a rocha como se fosse feita de areia, e quer saber o quão forte essa coisa é. Enquanto os mísseis ricocheteiam nela, ele diz que não fez nenhum único amassado. Isso é loucura. Ele não pode vencer assim. Não importa o quanto ele ataque agora, ele não conseguirá deixar uma única marca nela. Nesse caso, ele precisa pensar em uma maneira de quebrar a armadura inquebrável, sem esmagar menos lá, ou perfurar menos lá. Ele precisa de uma maneira de arrancar menos lá completamente. Conforme ele começa a enviar mais poeira debaixo dela, criando uma espécie de espiral, ele diz que se não conseguir quebrar a armadura, ele vai torcer e arrancar a coisa inteira dela. Conforme ele começa a agarrar a formiga, vemos que ela tem um campo de força, ou talvez algo parecido, e começa a disparar um som que ecoa por toda a sala. Zeon pergunta o que diabos está acontecendo. Enquanto seus ouvidos começam a sangrar, ele diz que seu cérebro parece que vai explodir. Ele continua disparando essa frequência, e diz que não consegue acreditar que estava escondendo isso até o fim. Sangue começa a se formar em seus olhos, e ele diz que se é assim que ele quer jogar seu jogo, ou se ele morre, ele quer ver quem desiste primeiro. E ele começa a espremer menos lore com tudo que tem. Mas ele sente algo estalar quando perde o controle de sua mana. Sangue começa a jorrar por toda parte, e ele pergunta o que está acontecendo com seu corpo. Esse deve ter sido seu limite. E é culpa dele por ser tão patético e fraco. Quando tudo começa a ficar escuro, Deodin o pega, dizendo que ele realmente está extremamente fraco, e que morrerá se dormir aqui. Dion fica feliz em ver menos Lu, dizendo que o deixará dar o último golpe. Deodin diz que ele é desrespeitoso como sempre, mas ele supõe que não é completamente inútil, já que essa formiga lobo rainha é de níveis muito mais forte que ele. Mas ele não desistiu, e lutou até o fim, e agora, ele ganhou o direito de viver. O Yarbatter, os tímpanos de Zeon estão completamente rompidos, ele diz que não ouve uma única palavra. E Odin ri enquanto pega das costas, e Zeon pergunta para onde diabos eles estão indo de repente. A área ao redor deles começa a se distorcer, e flutuar para revelar uma joia de algum tipo. Zeon olha para ela perguntando o que é isso. Ele pergunta a Deodin. Então Deodin começa a escrever na parede já que ele não consegue ouvir, e ele diz que é um ovo de rainha, e que ele precisa comer menos ló, e que dessa vez é sabor morango medicinal. Leon pergunta se ele realmente quer que ele coma, e se isso é possível. Ele diz que quer perguntar só por precaução se isso vai doer como a vesícula biliar do pescador de areia, ou não. Deodin diz que provavelmente vai morrer se comer isso. Zeon, claro, não consegue ouvi-lo. Mas ele diz que está tudo bem, pois não é como se fosse matar menos ló e ele nem sabe qual é o gosto de morango. Ele então começa a ficar animado, dizendo que essa merda tem gosto de gás e é que tem mais. Seus olhos começam a doer, quando vemos espinhos se formando em seu corpo, e o sangue começa a jorrar de seus olhos mais uma vez. Ele pergunta o que está acontecendo. Aprendemos que é chamado de inversão de órgãos, e é literalmente o que parece. Seus órgãos estão se contorcendo e girando, mas também aprendemos que o ovo da formiga rainha é um veneno letal. Mesmo uma pequena quantidade pode inverter a força os órgãos internos de um humano, e os órgãos do consumidor são perfurados e torcidos como se por espinhos até que finalmente morram de agonia da inversão. Zeon começa a gritar, perguntando o que diabos há de errado com ele, e continua fazendo-o comer coisas estranhas. Deodin diz que ele é barulhento, e que e se quiser sobreviver a esse mundo louco precisa se acostumar. Leon pergunta como acostumar-se a isso, mas interpreta o que significa ouvi-lo mais uma vez. Então ele começa a cuspir um monte de líquido preto. Ele olha para baixo, e deve pensar que é seu sangue, dizendo que essa vida de merda dele finalmente acabou, e que ele pensou que finalmente tinha alguém em quem confiar. Mas no final ele foi apenas um idiota com o vovô ao cair de cara no líquido. Deodin vai até a rainha e diz que precisa ir em frente e encontrar menos lá. Enquanto ele alcança o cadáver, ele começa a mexer até puxar um cristal, e dizendo que a pedra de mana de uma fera está em um nível diferente das coisas da mina, e esta é uma sorte grande. Como as formigas parecem úteis, ele vai pegar todas por enquanto. Sua espada começa a ressoar. E Deodin diz que sabe, mas não há outro jeito. Se ele estiver fraco, ele morre, e esse é o seu destino. Quando ele começa a se afastar, ele parece um pouco hesitante e diz ao seu lápis de cera que sabe tão bem quanto ele que eles não têm muito tempo restante. Algum tempo depois, Zeon abre os olhos lentamente, e Deodin pergunta se ele finalmente acordou, chamando-o de idiota.
Há uma explosão gigante, e Deodin diz para ele parar de levantar poeira e ser desrespeitoso. Mas então ele fica um pouco impressionado, dizendo que parece que ele está realmente falando sério porque ele invocou um arsenal inteiro de mísseis. E diz para ele parar de agir assim. Ele começa a flutuar, e continua bombardeando Deodin com ataques, perguntando por quê, e como ele precisa saber o porquê de ele ter tentado. Menos Luffy, o próprio chão começa a tremer violentamente e ele diz que não o perdoará por isso. Ele joga sua areia para o alto, e a usa para cortar as estalactites do teto oreto, fazendo com que elas caiam direto em direção a Deodin, empalando o chão. Parece que Zeon não está em sã consciência, e ele pergunta por que ele tentou matar. Deodin pergunta o que ele está fazendo, chamando-o de idiota mais uma vez, dizendo que sabe que o ovo da rainha tem toxinas que apodreceram seu cérebro, mas certamente ele pode usar o que sobrou dele para pensar. Deon pergunta se ele realmente ficou ali parado, e suportou tudo isso sem um único arranhão. Deodin diz que ele é uma criança que morreria com um único golpe na testa, então por que ele se daria ao trabalho de envenenar menos Law para matar menos Law? Zeon diz discretamente que ele está certo, e Deodin explica que o veneno das formigas rainhas é um veneno letal, que se contorce e apunhala seus órgãos, mas também elimina toxinas e impurezas de todos os cantos de seu corpo. Dependendo de como for usado, pode ser um veneno mortal ou um remédio celestial, pois expele toda a sujeira do seu corpo e preenche aquele espaço com mana. E certamente ele sentiu quando atacou que sua mana aumentou 3 ou 4 vezes. Zeon percebe o que fez e corre rapidamente para abraçar menos Law, dizendo que sente muito por duvidar dele. Ele não estava em seu perfeito juízo, e não sabe como poderia duvidar dele. Deodin diz a ele que ele é um completo idiota, e ele entende. Então ele precisa sair, pois é nojento ser abraçado por um cara. Mas Zeon está chorando, dizendo que também odeia isso, mas como consegue ouvir deve ter tido um efeito curativo também. Deodin ri, dizendo que um homem adulto deveria estar chorando e deixar pra lá. Mas Zeon diz que não chorou o suficiente. Rayon começa a conversar com ele, e Deodin diz que sabe e o fato dele realmente poder ter morrido significa que ele sobreviveu porque era forte o suficiente. Zeon, claro, está esfregando meleca nele, dizendo que certamente o perdoará por isso. Mas Deodin diz que se ele não ficar forte rápido ele será inútil para ele, e que foi uma aposta imprudente. Ele o pega dizendo que é hora de ir embora e que não quer que ele o perdoe pois ainda há mais dor pela frente. Zeon pergunta por que ele está o agarrando novamente, e Deodin sorri dizendo que eles estão sem tempo, então precisam sair dali rapidamente. Zeon diz que está cansado dessa merda. Ele usa alguns escorpiões indo para a cidade em busca de carne de formiga enquanto o chão é destruído e Deodin ri perguntando como ele gosta disso, pois certamente é muito mais rápido do que andar. Zeon diz que a coisa toda é muito rápida e que ele quer viajar normalmente pela primeira vez. Deodin diz que então ele não deveria ter dormido por 4 dias, e ele é tão patético e não sabe se algum dia vai se casar, mas ele vê algo. Zeon pergunta o que é, pois nada mais o surpreenderia, mas surpreende, pois o que eles veem é uma tartaruga gigante andando lentamente por entre eles, e ele pergunta como algo pode ser tão grande, já que está a quase 30 km de distância mas ainda parece tão grande. Deodin diz que eles nunca lhe deram um momento de paz, e que se chama Fortaleza Móvel Archalon. E Ora se explica que é uma besta mágica de nível B do tipo tartaruga, mas sua defesa supera do nível A. Eles modificam o casco e a domam para usar menos lá como transporte. Tion pergunta como diabos eles montam naquele monstro insano. Deodin diz que ele deveria dar uma boa olhada, pois o mundo é vasto e há monstros capazes de montar em bestas como essa. Continuando seu percurso, Deodin manda-o testemunhar tudo com os próprios olhos. Isso é algo do tipo Ark Survival Evolve. Quando alguém pula do topo pousando na frente deles, ele diz que não tinha tanta certeza pois estava longe, mas realmente é ele. Zeon pergunta quem diabos é esse cara e começa a preparar um ataque, mas Deodin diz para ele ficar parado. E o homem de idade diz a Deodin que já faz um bom tempo, e o chama pelo nome.